Bom, pessoal, vamos voltando aqui para a gente fazer o nosso encerramento da nossa aula de hoje, tá? Estávamos falando de Manassés e vamos falar que esse foi um rei promíscuo, né? Que envolveu a nação com os deuses pagãos e principalmente Moloque. E agora nós vamos falar do seu filho Amon, para a gente encerrar, faltando apenas 2 reis, e a gente encerra a nossa noite orando e dando glória a Deus. Então vamos falar de Amon, filho de Manassés, tá? Foi sucessor e reinou sobre Judá por 2 anos, tá? E foi um rei idólatra a ponto de oferecer sacrifícios aos deuses que seu pai ofereceu. Então, ao ponto que Manassés trouxe deuses e construiu altares para esses deuses em Israel, Amon adorou e fez sacrifício a todos os deuses que seu pai lhe ofereceu, tá? E o fim dele foi trágico, ele morreu assassinado pelos seus próprios funcionários, tá? Eram pessoas conservadoras. Quem são esses funcionários? Pessoas conservadoras, pessoas que amavam a obra de Deus e que não toleravam, e aí matavam. Estavam errados? Estavam, mas infelizmente, irmão, a coisa estava desandada, né? Na vida daquele povo. Para a gente encerrar a nossa noite, vamos falar dos 4 reis que antecederam o cativeiro e a gente encerra, tá? A nossa noite. E eu falei que não tinha cabido assim, tem sim, tá? Eu não tinha visto aqui. Nós vamos falar, semana que vem eu falo de Senaqueribe com Ezequias. Eu quero tirar um tempo para falar dessa grande empreitada de Ezequias, que Deus salvou Israel através da mão desse povo aí, tá? Por um tempo. A Síria quis matá-los, mas eles escapou. Semana que vem eu falo deles. Joacás reinou por 3 meses, tá? Os egípcios estavam marcados no território e avançando em suas tropas, numa época em que a Babilônia também progredia em suas conquistas. Então, nessa época de Joacás, havia os egípcios e os babilônicos que disputavam território. E um dos dois ia pegar eles, né? Joacás é retirado do trono e levado preso para o Egito. No caso aqui de Joacás, o Egito pegou, onde teve sua vida ceifada, nunca mais saiu do Egito e os egípcios o mataram, tá? Só que tem um porém, gente. O Egito invadiu Israel aqui, mas não conseguiu dominar território, porque logo em seguida a Babilônia veio e devastou, tá? Devastou tudo. Mas antes disso acontecer, vamos falar do sucessor de Joacás, que foi o seu irmão Jeoaquim, colocado no trono pelo rei do Egito, faraó Neco, tá? Ou vai aparecer lá como So, né? Também. Joaquim reinou por 11 anos. Sua história está registrada em 2 de Reis. Está falando sobre Joaquim aí, que é esse rei. Eu quero só falar um pouquinho sobre Joaquim, que que diz assim: Faraó Neco cobrava altos impostos de Judá, e Jeoaquim foi seu vassalo até que os babilônios enfrentaram os egípcios por volta de 605, que é a primeira leva, que eles levam os nobres, né? Que estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Azarias e Misael, né? E em Carquemes, fazendo com que fugissem. É nesse período que a história que surge o cenário de Judá, o profeta Jeremias, com esse árduo ministério. Quando esse episódio aconteceu do ataque da Babilônia ao Egito e que Joaquim consegue fugir, né? Jeremias aparece para profetizar. Então é um período agora muito conturbado. Se você estudar isso aí detalhadamente, você vai ver que foi um período conturbado e esse rei era escravo do faraó Neco, tá? Fazia tudo, era um testa de ferro do faraó Neco, né? E quando a Babilônia invadiu, ele fugiu e não foi na primeira leva, mas depois a Babilônia ia pegar ele, né? Bom, vamos falar de Joaquim, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu pulei aqui Joaquim. Assim como Joacás, Joaquim teve um curto período de tempo na liderança de Judá, apenas 3 meses, tá? E a Bíblia não fala muito sobre ele aqui, porque o próprio Deus dissera que seus descendentes não herdariam o trono, e os profetas Jeremias e Ezequiel anunciaram que ele seria levado à Babilônia, como de fato aconteceu, cumprindo-se as profecias em 597, na segunda leva, tá? Ele foi preso, arrastado por correntes até o centro lá. Deixa eu ver aqui que meu slide fugiu um pouquinho aqui. Cadê você, slide? Fugiu? Não, vai aqui. Deixa eu voltar aqui, pessoal, que o meu slide sumiu aqui. Assim, agora voltou. Zedequias, filho de Josias, reinou por 11 anos. Foi um rei títere, ou seja, um rei que estava sobre as ordens e comando de outra autoridade, no caso da Babilônia. Ele reinou sobre Israel, mas a Babilônia já tinha dominado Israel politicamente, e ele era como se fosse um corregente de Nabucodonosor, né? E aí, pessoal,
fala o seguinte: foi um tempo de grandes crises espirituais, tá? Crises espirituais, onde Jeremias foi perseguido e confrontado por falsos profetas que anunciavam o tempo de paz. É aquele episódio de Jeremias, que Jeremias é preso no poço, e que ele profetizou 70 anos de cativeiro, veio os falsos profetas, não, é só 2 anos. E foi um desafio, irmãos, Jeremias sofreu na mão dessa turma aí. Jeremias sofreu porque esses reis eram maus, tá? Eram maus, eram idólatras, e enfim, tudo isso aconteceu nesse período de 375 anos aí, desse reinado de Israel. O capítulo 5 vai falar de Josafá, não vai dar tempo de eu falar? Acho que dá tempo, né? Vamos falar de Josafá, a gente encerra a unidade então. Josafá, cujo nome em hebraico significa o Senhor tem julgado, reinou sobre Judá por cerca de 25 anos, tá? Sucedeu a Asa, seu pai. Josafá preocupava-se em tornar a palavra de Deus. É com Josafá, pessoal, que vai acontecer a restauração do culto. Josafá se preocupava na adoração, tá? Os frutos colhidos por essa nobre atitude vieram em forma de honra e prestígio, bem como de proteção contra ataques e invasões estrangeiras, porque os povos das demais nações ficaram tomados de temor e não ousaram guerrear contra Josafá. Por quê? Josafá conseguiu restaurar a espiritualidade de Israel. E quando restaurava a espiritualidade de Israel, Deus então entrava no meio. E ele venceu algumas batalhas, né? E aí ele começa a fazer alianças, tá? Cercado de glória e riqueza, Josafá fez aliança com o rei do norte, Acabe, com o intuito de conquistar Ramote de Gileade, uma cidade que estava sob o domínio dos sírios, tá? E aí o que ele faz? Aí ele vai consultar o profeta, recebe o espírito de mentira e Acabe se disfarça, mas é morto. Então é um episódio assim bem conturbado. Era bom, foi um rei bom, mas teve algumas conturbações do seu reinado, tá? E aí no 5.2 aí nós vamos ver Josafá e a peleja contra os amonitas e moabitas. É interessante essa guerra aí, que esses reis se levantaram contra Josafá, e o rei buscou o Senhor pedindo auxílio. Ele chorou, se derramou, se lamentou, e o profeta veio falar com ele. Jeaziel foi levantado para confortar o rei, garantindo-lhe a vitória divina sobre os inimigos. O profeta veio falar com ele. Aí o que ele fez? O Senhor falou assim: você não vai lutar nem com os moabitas nem com os amonitas. Você vai para o vale chamado Vale de Beraca, ou Vale da Bênção, e lá no vale, ou Vale do Louvor, Vale da Adoração, e lá no Vale de Beraca você vai cantar na frente do seu exército. E a Bíblia diz que ele cantou na frente do exército, no Vale de Beraca, o Vale da Bênção ou Adoração, e na frente do seu exército ele começa a cantar, a louvar a Deus, e a Bíblia diz que naquela noite Deus confundiu os moabitas e os amonitas, que começaram a brigar entre si, e um matou o outro, tá? E um matou o outro, e o Senhor deu vitória para Josafá. Josafá ganhou a guerra cantando louvor a Deus. Uma história assim excelente, tá? Para a gente encerrar, eu falei que não ia dar tempo, mas vai dar tempo. Ezequias reinou em Judá por 29 anos. Eu gosto muito da história de Ezequias porque ele promoveu grandes reformas espirituais à nação. Tá? Convém lembrar que Judá tinha edificado santuários a montes e ídolos a deuses, como Azera, né, e a serpente de Moisés. Recebia adoração que era exclusivo de Deus. Aí o que Josafá faz? Josafá, na esfera política, né, tomou algumas decisões. Eita glória mesmo, né, presbítero meu? Eita glória. Na esfera política, Ezequias tomou algumas decisões preocupantes. Deixou de pagar impostos para a Síria, o que trouxe problemas com Senaqueribe, quando o rei Senaqueribe estava no poder. Também obteve sucesso sobre os cristãos. E aí você vai encontrar aquele episódio, quando Senaqueribe, olha para você ver, voltando à história de Isabel lá atrás, Senaqueribe inventou de entrar em Judá, já tinha conquistado a Síria, o norte, falou: vou entrar em Judá também, que não está pagando imposto, eu vou invadir. E aí ele começa a afrontar a Deus, irmão. E a Bíblia diz que Ezequias chorou. Primeiro Ezequias faz uma aliança com ele, manda tirar todo o ouro do portão e a prata e manda levar o caminhão para entregar na casa dele, né? E aí a resposta veio essa: você está achando que esse ouro e essa prata vai, né, Rabsaque, que foi enviado para você naquele, vai dar essa resposta, né? Você está achando que esse ouro, essa prata vai tirar você da minha mão? De maneira nenhuma, eu vou destruir você. E aí ele vai chorar na presença de Deus. Quando ele chora e ele clama, tá? Ezequias ora a Deus, o Senhor usou o profeta Isaías para falar com ele, tá? E a resposta de Ezequias confortou o coração. Qual que foi a resposta? Ezequias, nessa peleia você não vai ter que lutar. Pelo mesmo caminho que Senaqueribe veio, ele vai voltar pelo mesmo caminho. Eu vou colocar um freio na boca dele e um anzol no nariz dele. O que Deus estava querendo dizer? Ele estava afrontando o próprio Deus, irmão. Tá? A promessa feita por Senhor foi que nenhuma flecha atingiria Jerusalém. Naquela noite o anjo do Senhor apareceu. Tá? Quando Senaqueribe vem investir, a Bíblia diz que Deus fez ele ia voltar pelo mesmo caminho, e Deus ia meter um anzol no nariz dele, um freio na boca dele, para ele parar a falar, para poder parar a falar demais, né?
não ficar falando muito. Então Deus castigou Senaqueribe da pior forma. O que aconteceu? Numa noite, naquela mesma noite, o anjo do Senhor matou 185 mil assírios. Tá? Foi um mar de gente assassinada, como profetizou Isaías, Senaqueribe foi morto naquela mesma noite. Tá? Então ele afrontou a Deus e Senaqueribe afrontou a Deus, Deus colocou um freio na boca dele e um anzol no nariz dele e assim deu-lhe vitória. A história é linda, essa história. Tem até um hino do grupo A Lagoinha, né? Batista Lagoinha, que canta esse louvor, lindo louvor. Tá? Ela cantou esse texto, ela fez uma música desse texto, ficou muito bonito. Eu gosto muito de ouvir, sempre que eu ouço eu me emociono muito por ver o livramento de Deus a esse rei. Mas ele foi acometido de uma doença mortal, tá? E o profeta Isaías se apresentou a ele falando: arruma a tua casa porque você vai morrer. Ao receber a dura notícia, Ezequias virou para o lado e chorou, para o lado da parede, tá? E orou e chorou abundantemente diante do Senhor. Eu acho interessante Ezequias, porque Ezequias ele tinha um negócio com Deus. Por ter restaurado o culto em Israel, Deus agradou de Ezequias. Só que ele ia morrer por causa da doença. E aí a Bíblia diz que não é que a casa dele está bagunçada. O fato de Isaías dizer, arruma a tua casa que morrerás, não é que a casa de Ezequias está bagunçada. É dizendo o seguinte: coloca as coisas em ordem, deixa preparado quem vai assumir teu lugar, que você vai morrer. A Bíblia diz que ele ora, estando Isaías ainda no pátio da casa do rei, Deus fala assim: Ezequias, volta que o rei se arrependeu. Volta lá que o rei está orando, está chorando, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E a Bíblia diz que a sua oração tinha sido ouvida e o Senhor estava acrescentando a ele mais 15 anos de vida. Uma pasta de figos foi colocada sobre a chaga de Ezequias, ficando logo sarado. Olha que interessante. Para ter certeza que o Senhor dissera, Ezequias pediu um sinal de Deus e a resposta veio através do recuo em 10 graus do relógio de Acás, fazendo a sombra voltar, irmãos, voltar. Que coisa linda, né? Deus fazendo o relógio voltar. Deus mudando a rota da Terra, tá? Esse eixo que assim, tem a Terra, o globo da Terra tem um eixo retornando atrás aí, é por causa do rei Ezequias, do homem que fez Deus mudar, né, o planeta Terra de lugar. Olha para você ver o poder da oração, o poder da oração, tá? E a gente encerra falando de Josias. Deixa eu ver se a gente encerra falando de Josias mesmo. Encerramos falando de Josias, tá? Reinou sobre Judá por 30 anos. Quando tinha apenas 16 anos, começou a buscar a Deus. E aos 20 iniciou um período da reforma, destruindo altares de Baal. Tá? Deixa eu ver se esse slide meu está certo aqui. Eu estou achando que estou pulando slide aqui. E estou falando a mais. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, realmente tem Josias aqui. Começou a buscar a Deus, destruindo os altares. Esse Josias, tá? Reparou o templo do Senhor, queimando nos altares pagãos os ossos dos sacerdotes de Baal. Os altares de Azera, Tofete, Moloque, edificavam Manassés, espalhados por Judá, todos foram destruídos e caíram por terra. Sacerdotes de Jerusalém que tinham ido habitar em outras cidades foram trazidos de volta. Pessoas envolvidas com magia, adivinhação e mediunidade foram banidos do território e alguns mortos também. E aí Josias retomou a palavra de Deus aí, tá? Provavelmente ele retornou o culto ao Senhor. Ninguém poderia ter uma cópia da lei divina, mas acreditava-se que algum sacerdote poderia tê-la escondido. Euquias recebeu ordens para buscar conselhos com uma pessoa digna e piedosa. A profetisa aí, Ulda, né? Deus falou através de Ulda que o reino de Judá seria julgado por seus pecados. Josias seria guardado devido ao temor e zelo pelo Senhor. Josias foi um bom rei. E a Bíblia diz que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, Josias e Jeremias escapam, porque guardaram o Senhor. Mas, mesmo sendo Josias um homem piedoso, o pecado de Judá já tinha sido esgotada a cota e Deus ia destruir Judá e colocá-lo na mão da Babilônia. E aí, né, nós temos aí a Páscoa foi celebrada, mas Josias morreu na batalha contra Neco, o faraó do Egito, foi sepultado em Jerusalém sob clima de muita tristeza, e o profeta Jeremias foi ao velório do rei. Quando julga-se que Jeremias estava morando já no Egito após a Babilônia dominar Israel. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Foi muita história, né? Muita resumo de história. Esse capítulo é muita história mesmo. Mas semana que vem a gente vai falar da nossa última unidade, viu, gente? Unidade 4, das cinzas à restauração. Eu vou falar pós-cativeiro. E aí sim nós vamos nos emocionar muito. Esse capítulo que tem muita história, mostrando a maldade. Mas o próximo a gente vai falar da história de Israel, como Deus restaurou essa nação. Eu quero orar com você em nome de Jesus, agradecer a Deus pela sua vida, que esteve comigo nessa aula abençoada. Os irmãos que vão ouvir pelo áudio, que vão ver a aula depois, Deus também vai com certeza abençoar. E eu quero orar por você,
agradecer a Deus pela sua vida e, se abençoando Deus, nós retornarmos semana que vem, nós estaremos aí com vocês presencialmente. Se não, a gente se encontra aqui na minha casa de novo, tá? Para glorificar o nome do Senhor. Curva a sua cabeça e vamos orar pelo nosso país. Ore pela nação para Deus levantar Elias novamente no nosso meio aí. Homens como Elias, tá, gente? Senhor Deus, nós te agradecemos nesta noite por esta aula maravilhosa e abençoada na tua presença. Cada irmão que participou conosco seja abençoado, que receba a bênção do Senhor. Cada irmão que vai ouvir esse áudio, que vai assistir essa aula depois. Enfim, Senhor, os ibadianos de bom despacho, o Senhor derrama a tua graça e a tua bênção sobre eles. Pai, fica conosco, dá-nos um final de semana abençoados, que vão pregar e ministrar, que o Senhor os abençoe e que o Senhor os guarde. Pai, também oramos em favor da nossa nação, livra-nos desse mal, desse vírus que tem contaminado muitas pessoas, que tem trazido mal para a nossa nação. E acerca da nossa política, Senhor, que o Senhor levante homens como Elias, como Eliseu, como Isaías, principalmente como Elias, ó Pai, para poder profetizar, para poder levantar essa nação de volta e dizer que essa nação é do Senhor e não da Senhora. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada irmão que esteve conosco e que o amor do Senhor e a bênção do Senhor reine cada vez mais em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Olha, Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar pós-cativeiro, livro de Esdras, Neemias, e vamos encerrar com Esther. Vocês vão se emocionar com a nossa Estherzinha, a nossa personagem Esther, vocês vão se emocionar com ela. É um livro gostoso de ler, os 3 livros muito bom de ler, e vamos ver como é que Deus fez grandes livramentos no meio desse povo, tá bom, gente? Olha, até a próxima sexta, Deus abençoe. Quem não está com livro, quem precisa de acertar alguma coisa, vá até a secretaria, acerte lá, tá bom? A Aline já vai encomendar o nosso próximo livro, tá bom? Não vou falar qual que é, porque alguns livros estão passando por revisão. Mas deve ser Pentateuco ou livro profético, tá? E já vai começar a comprar já, tá bom, gente? Então corre lá na Aline, conversa com ela, negocia e vai dar tudo certo. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula, viu, gente? Em nome de Jesus, um abraço a todos aí. E nos encontramos até na próxima sexta-feira, assim permitindo o Senhor. Até mais.